Olá, tudo bem? O objetivo da nossa aula de hoje é discutir sobre Jürgen Habermas, em específico uma obra dele chamada Fé e Saber, publicada em português em 2013 pela editora Unesp. Bom, o objetivo do texto da obra de Habermas, em que ele discute fé e saber, é um pressuposto, um acontecimento histórico bastante relevante, que foi o atentado de 11 de setembro nos Estados Unidos, isso no ano de 2001. A partir dessa condição, inclusive explorada posteriormente pela mídia, chamando, por exemplo, aqueles aliados Bin Laden na época de terroristas, e os povos ocidentais, que Habermas chama de secularizados, e esse discurso todo passou a demonstrar um conflito entre dois modelos de vida, entre povos, portanto, que passaram a ser chamados de não secularizados, aqueles que ainda se mantiveram teocráticos, ao passo que o Ocidente, pelo menos na sua grande maioria, acaba migrando para um modelo de vida globalizado, e tendo outros parâmetros aí não teocráticos necessariamente como suas referências. A questão em meio a esse choque entre duas culturas remete àquilo que Habermas vai chamar de um jogo de soma zero. O que seria esse jogo de soma zero? É evidente que Habermas não vai corroborar necessariamente com uma análise preconceituosa sobre as culturas teocráticas, isentando a sua própria cultura, ou seja, o lado secularizado da sociedade ocidental, como se fosse uma relação, por exemplo, entre mocinhos e bandidos. Claro, isso também não imuniza de culpa o atentado que acabou levando a vida de pessoas inocentes aí. A questão é que é mais complexa do que só essa dicotomização entre mocinho e bandido, entre seculares e não seculares. E o primeiro passo, portanto, para fazer essa análise é uma autoanálise, a percepção sobre os povos secularizados e o quanto eles também são fundamentalistas, discurso muito comum quando associado aos povos teocráticos, mas quase sempre invisível aos próprios secularizados. Essa ideia de que povos secularizados também são fundamentalistas remete a todo um modelo de vida globalizante que, de algum modo, se arrasta por todas as culturas, padronizando-as. A questão é que, para povos religiosos e ainda de cunho teocrático, globalizar-se soa como uma perda da identidade e uma afronta à própria religiosidade. Portanto, a globalização é vista como uma espécie de uma nova colonização mediante culturas milenares, cuja tradição se estende até os dias de hoje, por exemplo, para esses povos. Então, não dá para isentar esse processo de globalização de também extinguir culturas e padronizá-las. Claro, ainda pela via do consumo. Isso sem entrar no mérito da discussão de um autor da geração anterior da Escola de Frankfurt, que é Walter Benjamin, que fez toda uma análise, inclusive, de como o capitalismo, e aqui por capitalismo a gente pode ler como sociedade secularizada, abrindo o leque não só de um viés econômico, mas também de um jeito de se viver, que também é religioso. E se há, portanto, uma espécie de religiosidade, inclusive fundamentalista, no aspecto secularizado, claro que isso não é diferente numa relação religiosa teocrática. Quando a gente fala de fundamentalismo, inclusive, é interessante a gente pensar que há uma espécie de crise mediante a globalização, porque ou há uma padronização, e essa padronização acaba sendo aquela que, de algum modo, extingue a cultura local, ou há a manutenção da cultura. No entanto, essa manutenção da cultura para se manter precisa se estabelecer mediante as suas raízes. E aí nasce o radicalismo, porque se não é o radicalismo, é a completa relativização dessa mesma cultura. Essa mesma crise acompanha, por exemplo, o cristianismo na modernidade. Há uma série de discussões sobre o cristianismo e como o cristianismo dialogaria com isso. Inclusive, o próprio Habermas depois estabeleceu um diálogo bem interessante
com, na época, o cardeal Ratzinger, discutindo essa relação entre uma espécie de excesso de relativização de valores e como a fé cristã, por exemplo, poderia se manter em meio a isso tudo. Claro, não vem o caso aqui, mas é só para trazer à tona essa discussão e mostrar que ela é bem mais complexa do que parece ser. Bom, por que jogo de soma zero, como começamos a dizer? A ideia de jogo de soma zero se dá em função de não sermos, por exemplo, secularizados, desprovidos de religião contra povos sacralizados, teocráticos e, portanto, religiosos. Na verdade, é um conflito entre duas formas de religião. E esse choque, ele não vai trazer resultados, e a soma evidente de um jogo como esse é zero, porque, claro, né, são povos que são fundamentalistas. E quando eu falo povos que são fundamentalistas, não me entenda que, né, pensando só o caso, por exemplo, daqueles que são chamados de terroristas, mas também dos secularizados e do conflito que há entre essas duas fundamentações, né, radicais. Mediante a essa discussão, né, o jogo é zero, se não a busca por uma saída. Né? É interessante pensar que o caso de Habermas, né, ele se caracterizaria aí como se fosse uma segunda geração da escola de Frankfurt, dada a contemporaneidade do pensador e o distanciamento daqueles primeiros, né, que buscaram fazer esse tipo de reflexão, mas ainda assim ele repensa e busca em sua filosofia condições de emancipação social e de reconciliação, né, da sociedade mediante uma superação dos cenários políticos atuais. E é nessa situação que a filosofia dele nasce a partir daquilo que ele chama de razão comunicativa. A razão comunicativa é um tipo de racionalidade que antecede a ação. O objetivo dessa racionalidade vir antes da ação é permitir, por meio de uma reflexão complexa, qual ação é melhor por causar menos prejuízo, por exemplo, às pessoas. E essa discussão de uma razão comunicativa, como o próprio nome já dá a entender, está baseada na comunicação, na troca. E aí isso vai ficar bastante evidente quando ele faz a discussão a respeito de como que povos secularizados deveriam lidar com povos não secularizados. O resultado dessa discussão, dessa razão comunicativa, né, apropriada por povos, por exemplo, secularizados e não secularizados, nos levaria ao chamado pós-secularismo, que seria essa possibilidade de uma abertura. A grosso modo, a pós-secularização, né, que é fruto dessa razão comunicativa, parte de um pressuposto: abdicar, abrir mão desse fundamentalismo, né, desse fundamentalismo, por exemplo, no modelo único de vida, desconsiderando outras possibilidades. No entanto, esse diálogo, essa comunicação, ela não pode também pender, como já vimos, para um excesso de relativismo, porque mediante o relativismo não há possibilidade de consenso. E claro, o objetivo aqui é um consenso para um tipo de convívio harmonioso. Como que seria possível, então, esse consenso? Como que a gente conseguiria mediar, na proposta de Habermas, diferentes culturas, como, por exemplo, essas, né, secularizadas e não secularizadas? Para ele, há a necessidade do estabelecimento de um mínimo, como se fosse um parâmetro base para poder mediar os diálogos, e que, a partir desse parâmetro, o diálogo aí sim pode produzir resultados maiores que zero. Esse mínimo, né, essa linha mínima, Habermas chamou de senso comum democraticamente esclarecido. O que seria esse senso comum democraticamente esclarecido? Essa possibilidade de uma racionalidade, e é interessante aqui porque ele usa a expressão senso comum, porque não é só uma racionalidade no sentido mais abstrato da razão, mas é uma racionalidade colocada em prática, uma racionalidade vivenciada. Por isso aqui senso comum não tem um caráter pré-reflexivo, mas tem um caráter de usualidade, de cotidiano, né? E por que democraticamente esclarecido? Porque essa linha mínima que permitiria o diálogo entre diferentes, para Habermas, se dá a partir de um mínimo, né, pela ciência e pela racionalidade, que são fundamentos do Estado moderno, né, democraticamente estabelecido. Então, a possibilidade de diálogo, cuja proposta, né, é o centro da obra Fé e Saber de Habermas, se dá quando a gente estabelece um critério mínimo para poder contrapor diferentes olhares. Então,
há sim aqui a necessidade de uma saída do fundamentalismo, de uma superação desse fundamentalismo dos dois lados para admitir esse mínimo. O que seria esse mínimo? Uma racionalidade pautada em alguns valores base, né? Aqui a gente poderia pensar, por exemplo, o próprio paradoxo da tolerância de Karl Popper, né? Um pensador que produz uma reflexão paralela e até próxima a essa discussão. Então, aproveito aqui a deixa para falar sobre o que é esse paradoxo da tolerância de Karl Popper, para melhor exemplificar e explicar o que esse senso comum democraticamente esclarecido quer dizer. O paradoxo da tolerância de Karl Popper se propõe a discutir uma seguinte condição. Será que eu posso ser tolerante com quem não age com tolerância comigo? Por exemplo, será que eu posso ser tolerante com alguém cuja perspectiva de sociedade seja uma afronta à própria sociedade? Ou, pensar num caso bem pontual, eu posso ser tolerante com um nazista, um fascista, e se, pensando o contrário disso, eu for intolerante com um nazista ou um fascista, isso faz de mim uma pessoa antiética? É um paradoxo, porque Popper vai estabelecer que a possibilidade da ética e da tolerância também precisam de um mínimo, precisam de uma linha divisora. O que seria essa linha divisora? Eu sou tolerante com aqueles que me permitem tolerância e agem também de modo tolerante comigo. Isso quer dizer que eu tenho todo o direito de ser intolerante, por exemplo, com aqueles que não agem com tolerância e não se permitem a isso tudo. Dizendo de outro modo, não há possibilidade de tolerar o nazismo porque os pressupostos, por exemplo, do nazismo ou de um fascismo, são pressupostos contrários à possibilidade de um exercício de tolerância. O paradoxo reside justamente no fato, então, de que para eu ser tolerante, eu tenho que admitir intolerância em alguns casos. Caso contrário, eu não estou fazendo nem a tolerância, não estou nem exercendo essa tolerância, né, senão só uma permissividade de qualquer possibilidade, né, de visão de sociedade ou de perspectiva política, por exemplo. Né? Então, o que esse paradoxo da tolerância serve para nos ajudar a entender o que é esse senso comum democraticamente esclarecido? Para Habermas, esse senso comum tem mais ou menos essa função da tolerância para Karl Popper, essa possibilidade de estabelecer um mínimo e que esse mínimo sim pode mediar diálogos que precisam, de um lado, da abertura dos povos secularizados, né, para que abram mão desse fundamentalismo, pensando que os seus modelos de vida globalizados são os únicos possíveis e civilizados, mas também dos povos não globalizados, teocráticos, por entender, né, já que a democracia permitiria a multiplicidade das vozes, de que há outros modelos de vida, há outras crenças, ou ainda há pessoas que optam por não ter crença e também está tudo bem com isso. Né? Então, essa é a relação. E por que democraticamente esclarecido aqui? Né? Essa ideia da própria palavra esclarecimento, ela não é coincidência com uma expressão de Kant, que é quando ele se refere à maturidade num texto dele, né, curto, que é resposta à pergunta o que é o esclarecimento, ou, né, Was ist das Aufklärung, quando ele vai falar sobre o que é a maioridade. E é interessante aqui o resgate da filosofia de Kant, claro, né, mencionada e também intencionada por Habermas, que é essa perspectiva de uma análise que não apela, portanto, esse mínimo, né, não apela para um sagrado e nem para uma metafísica, por exemplo. Por quê? Quando Kant propõe o seu imperativo categórico, que viria, né, à tona mediante esse esclarecimento, ele pensou um modelo ético que não precisa de um terceiro para legitimar, por exemplo, a sua eficácia, né? Porque na universalização da ação, lembrando, né, esse imperativo categórico de Kant, haja de tal maneira que o seu agir possa ser universalizado, sem causar dano a outrens, né? Então, quando você pode agir de tal modo que o teu agir não incomode os outros, né? Ou que não prejudique dano a ninguém, então essa condição, ela é racional para Kant e ela não precisa de outros argumentos para sustentarem, né? Então seria um meio completamente racional, de acordo com Kant, de definir um modelo ético sem pender para uma ou outra situação.
Quando Habermas fala sobre o senso comum democraticamente esclarecido, essa condição do esclarecimento remete, então, a essa racionalidade, que evidentemente está presente do lado dos secularizados, mas é óbvio que também está presente do lado, né, dos povos não secularizados de vida ainda sagrada. Para Habermas, então, seria um elemento presente em ambas as situações e que permitiria, inclusive, quando utilizado de modo correto, a unificação desses dois povos. Quando eu me refiro aqui a unificação e consenso, claro, estou pensando aqui na possibilidade de um convívio pacífico e não na anulação de um povo sobre outro.